horária aqui dos professores que vão ocupar o projeto de apoio ao estudante do ensino técnico. A carga horária varia de 15 a 25 horas semanais, né? Então, um professor que tem 1 a 3 turmas numa escola de tempo parcial, né, desculpa, uma escola que tem 1 a 3 turmas naquele eixo tecnológico, numa escola parcial, ele vai ter 15 horas semanais. Então, isso dá 12 aulas de 45 minutos, mais a TPC e a PD. Se ele está numa escola PEI, que deve ser um público aqui dos diretores, vários dos diretores que ainda estão aqui conosco, ele vai ter, mesmo com 1 a 3 turmas, ele tem direito a 20 horas semanais, porque a gente sabe que os alunos ficam mais tempo na PEI, talvez a demanda de tempo seja um pouco maior, então isso dá 16 aulas, mais a TPC e a PD. E se for 4 ou mais turmas por eixo tecnológico, aí sim são 25 horas semanais. A gente imagina que isso vai ser em poucas escolas em 2024, a maioria das escolas vai ser 15 ou 20 horas, e essas 25 horas semanais vai chegar provavelmente em 2025, quando você tiver turmas do segundo e do terceiro ano nesse modelo de oferta direta. Gente, importante lembrar, se eu tenho turmas de oferta direta e turmas do Novotec na mesma escola, para fins de PAET, só conta a turma de oferta direta. A turma do Novotec não conta, porque o Novotec é todo no modelo de parcerias, tá bom? No futuro, a gente vai ter escolas que são ou inteiramente modelo de oferta direta ou inteiramente parcerias, como a gente está nessa transição do modelo do Novotec para o modelo do Programa Novo, né, o Educação Profissional Paulista, aí a gente tem ainda essas escolas que talvez tenham os dois modelos, tá bom? De novo, vale a gente ressaltar que se o professor, junto com a carga horária do PAET, chega em 40 horas semanais na PEI, aí ele passa a fazer jus também à gratificação de dedicação exclusiva. Algum comentário sobre isso? Não, temos algumas perguntas, mas a gente pode deixar para o final. Tá bom, estamos terminando já. Então aqui, qual é o perfil adequado para o professor do PAET, né? O perfil adequado é que ele tenha conhecimento do currículo vigente e de metodologias ativas de aprendizagem. Então, que ele se familiarize com o currículo do técnico e que ele saiba como conduzir atividades que coloquem o estudante no centro, porque a tônica do itinerário técnico é o saber fazer. A parte mais importante do que a gente está fazendo é a prática, é a mão na massa. Então, as metodologias ativas são muito aliadas dos professores do técnico. Por que a gente permite que o professor que é da FGB, mas não está no itinerário técnico, assuma eventualmente a PAET? Porque muitas vezes esse professor é um craque ou uma craque nas metodologias ativas, né? Em acompanhar o currículo, em garantir que o professor está indo bem, mesmo que a área dele, a área de aula daquele professor não seja exatamente a expertise, a especialidade do professor que está assumindo o PAET. Tá? Então, esse professor precisa ter uma capacidade de fazer gestão pedagógica por resultados. Acho que essa é uma das marcas da nossa gestão aqui, que é acompanhar os dados no BI, lá no painel, nos painéis que aparecem lá no Escola Total. A gente vai ter um painel do ensino técnico. Esse PAET vai ser cobrado pelo supervisor líder da educação profissional para garantir que os indicadores estejam bem nesse painel. Se os indicadores não melhorarem sistematicamente, esse profissional terá que ser trocado. Então vai ser muito importante que ele esteja acostumado a fazer essa gestão por resultados, acompanhando os indicadores, medindo os indicadores e fazendo os indicadores avançarem. Tá? Ele precisa ter histórico acadêmico, experiência profissional no eixo tecnológico em questão. O ideal é que ele tenha alguma experiência nesse eixo tecnológico, tá? Então, esse é o ideal que nós gostaríamos, mas se não for possível, também pode ter um professor que seja da FGB, que tenha alguma familiaridade com aquele conteúdo, mas que não seja exatamente profissional daquela área. Ele precisa ter um plano de gestão pedagógica entregue para esse processo e ele precisa ter uma compatibilidade com o perfil para as atribuições que a gente falou mais cedo, né? Então ele tem que gostar dessa ideia de ir conversar com as empresas, ir pensar em visitas técnicas, conseguir estágio para os estudantes. Essa é uma parte muito importante das funções do PAET. Se o professor não tem essa disposição, ele não é o perfil ideal. Tá bom? Vai lá. Perfeito. Como comentei, quando que vai ser a designação desse professor do PAET? Ele vai ser
a última etapa da atribuição, então quando a gente faz a atribuição de projetos, ou até 3 semanas após o início do ano letivo. Então, como a gente falou, a gente reservou um tempo aqui para que, né, os diretores conheçam os professores, muitos serão professores novos e possam aí fazer a escolha. Quando a gente realizar essa designação, ele vai ser atribuído pelo professor com atribuição especial, utilizando o número de aulas que a gente deixou na tabela do slide anterior. E aí, a partir disso, o sistema contabiliza as aulas de ATPC e APD, e aí, com isso, completa a carga horária dele. Se possível, a gente gostaria que esse PAET já fosse atribuído durante o planejamento, mas a gente entende que isso vai depender de quão consolidado está o corpo docente de cada escola. Então, a gente deixou livre aqui para o diretor e comitê gestor poder fazer isso um pouco à frente. Isso, a gente vai ter atividades para o PAET, provavelmente vamos ter formações específicas para o PAET em março. Então vai ser importante que até meados de março, até a segunda semana de março, portanto nas 3 primeiras semanas letivas, a escola faça a decisão de quem é o professor e faça a atribuição desse professor. Agora, o ideal mesmo é que isso aconteça ainda no período de planejamento, assim esse professor já pode dar apoio para os estudantes a partir do primeiro dia de aula, no dia 15 de fevereiro, tá bom? Então, muito importante que vocês fiquem atentos a esse calendário e fiquem atentos também à forma de colocar as aulas no sistema. Então, se ele vai ter 15 horas de PAET, são 12 aulas. Se ele vai ter 20 horas, são 16 aulas, né? Como a gente mostrou num slide anterior, vou até voltar para esse slide só para garantir que ele fica claro. O slide que está na tela aqui, 15 horas, 12 aulas, 20 horas, 16 aulas, 25 horas, 20 aulas. Importantíssimo vocês lembrarem dessas aulas. A gente, obviamente, vai compartilhar essas informações com vocês quando estiver mais próximo da atribuição. Então, finalmente, temos um tempinho aqui para responder perguntas. Alexandre, quer fazer alguma consideração sobre a atribuição de projeto? Não, só falando que a portaria do dirigente, a gente vai verificar o modelo para encaminhar, tá bom? Ótimo. Então vamos ter um modelo aí para os dirigentes poderem publicar. A decisão é do diretor, mas o diretor informa o dirigente publica. Perfeito. Questões? Vou trazer algumas questões, só antes gostaria de fazer também mais um comentário. A gente vai divulgar um tutorial sobre como fazer a atribuição do PAET, tá? Então vamos divulgar para os diretores um tutorial, assim que estiver pronto no sistema, um passo a passo de como fazer a atribuição desse professor lá através da atribuição especial. Tá bom? Perfeito. Então, algumas dúvidas aqui. O PAET pode receber o GDPI, precisa ser 40 horas em uma mesma escola PEI ou pode ser em 2 ou mais PEI? Precisa ser numa mesma escola PEI e ele pode sim. Então, se ele chegar a 40 horas, aí ele pode receber o GDPI, mas numa mesma escola. Aí não pode se dividir em mais de uma escola. Perfeito. Escolas PEI com parceria, terá o PAET? Não. O PAET é exclusivo para escolas de oferta direta. Escolas PEI... Aí você vai falar, poxa, mas aí eu não vou ter ninguém? Não, você vai ter o coordenador de curso que vai ser disponibilizado pela diretoria, pela instituição parceira. Exatamente. Teremos uma resolução criando essa nova função? Teremos, já temos, na verdade, a resolução 70, que foi publicada na sexta-feira da semana passada no Diário Oficial. Exatamente. Também está disponível no site da Secretaria, na aba de legislações. Teremos uma lista classificatória? Pro PAET? Exato. Não teremos uma lista classificatória, pessoal. O professor ele vai se candidatar e vai ser avaliado pela direção e comitê gestor. Então, não tem uma lista classificatória para o PAET. Isso, a gente vai dar orientações mais detalhadas ainda do que as que nós mostramos aqui, de que tipo de questões o diretor, o trio gestor deveria levar em conta para tomar essa decisão, de quem é o PAET, mas é uma decisão dele e a princípio a gente não previu a lista classificatória. PAET poderá fazer a TPC juntamente com os professores do itinerário técnico? Sim, preferencialmente. Preferencialmente, né? Isso é importante que o faça. Exatamente. Se ele deverá estar na unidade escolar todos os dias em que houver aulas do técnico?
Essa é uma ótima pergunta. A gente não estabeleceu que ele deveria estar todos os dias. Por quê? Muitas vezes esse professor ele vai dedicar uma parte da carga horária para visitar uma empresa que pode contratar jovens como estagiários, ou para visitar um local que pode ser legal para fazer uma visita técnica. Então ele não precisa estar na escola o tempo inteiro. Que tiver aulas do técnico, mas a expectativa é que ele gaste uma boa parte dessa carga horária lá, porque muitas das atribuições envolvem contato com os estudantes, contato com os professores, contato com com quem está na escola. Uma última pergunta aqui. O professor poderá declinar aulas para ser paete? Quer explicar? Pessoal, vai sair na resolução de atribuição as regras, né, para desistência de aulas. A gente está prevendo que o professor, sim, poderá desistir de aulas para ser paete, uma vez que essas aulas sejam prontamente atribuídas a outros professores. Então, ele não poderá deixar a sala de aula vazia para ser o paete. Ele só poderá ser paete, a gente só vai confirmar a alocação dele como paete, uma vez que outros professores assumam as aulas daquelas turmas ou as aulas que foram declinadas. É bom deixar bem claro aqui, gente, entre não ter professor em sala de aula para a turma do técnico e não ter paete, é melhor não ter paete, né? Então, o paete só faz sentido se tiver professor dando aula. Então, não faz sentido o professor deixar aulas para ser paete se não tem um professor para entrar no lugar dele, tá? Então, isso acho que é meio óbvio, não precisamos nem dizer, mas eu quero deixar bem claro aqui que esse tipo de coisa não pode acontecer de jeito nenhum. Feito. Eixo tecnológico, poderiam repetir quais são, por gentileza? Cara, a gente deixa bem claro para vocês. Então, tem o eixo de gestão de negócios, com os cursos de administração, logística e vendas. Tem o eixo número 2, que é o de saúde. Então, tem o curso aqui de enfermagem e farmácia. Eixo número 3, que teria o curso... O 3 não tem mais. Aí tem o terceiro eixo seria o curso de recursos naturais, né? Exatamente. Seria o eixo de recursos naturais. Exatamente, com agronegócio. Tem o eixo 4, com os cursos de informação e comunicação, que são os cursos de TI. Exatamente, e o eixo 5, que é o de hospedagem. Que é o de hospedagem. Então, recapitulando aqui, é o eixo de gestão e negócios, é o eixo de informação e comunicação, o eixo de recursos naturais, o eixo de saúde e o eixo de hotelaria e eventos, né? De hospedagem. Tá bom? São esses 5 eixos diferentes que nós vamos ter nesse ano. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. O PAET terá uma gratificação específica? Não, é uma atribuição de aulas, né? Ele vai, em vez de ser atribuído para uma aula, ele é atribuído para esse projeto. Então, ele tem menos tempo em sala de aula e dedica esse tempo para isso. Não tem uma gratificação específica, ele não ganha mais por causa disso. Mas lembre-se, né? Muitas vezes a gente não vai. O professor do técnico, às vezes ele não teria aula suficiente para chegar em 40 horas. Com o PAET ele chega, né? Então, às vezes ele tem atribuição para chegar em 25, e aí mais 15 do PAET ele chega em 40 horas. Então, não é uma gratificação, mas é uma forma, muitas vezes, de garantir que um determinado professor do técnico consiga chegar em 40 horas.